O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os homens sempre dividiram a Terra com outros seres vivos, mas historicamente a espécie humana se considerou superior às demais. Nós usamos os animais como fonte de alimentação, de renda, de diversão e também para ensinar e pesquisar. Mas para que muitas dessas atividades aconteçam, os animais são submetidos à dor, ao sofrimento psicológico e, em muitos casos, à morte. Eu sou a Aline Nunes e o uso de animais em pesquisas é o tema do Em Tese de hoje. Ela se tornou vegetariana aos 14 anos, quando descobriu que a carne vendida no açougue era resultado da morte de animais. E por amor a eles, decidiu ser médica veterinária. Na faculdade, enfrentou um desafio inesperado: usar os animais durante as aulas em procedimentos que algumas vezes causavam dor. Toda essa história de vida motivou a nossa convidada de hoje, Michele Baranski, a estudar no doutorado em educação aqui na UFPR o uso dos animais como recurso didático nas aulas de veterinária. Também nos acompanha nesta conversa outra apaixonada por este assunto, a mestre em veterinária pela UFPR, Vanessa Carli Bones. Sejam bem-vindas ao Em Tese, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Michele, eu queria que você me contasse sobre esse processo que levou você a estudar o uso dos animais nas salas de aula de medicina veterinária. Bom, Aline, eu desde pequena gostei dos animais, né? Sempre tive assim um carinho especial por eles. E então me decidi fazer o vestibular e quando ingressei na universidade foi bastante difícil me deparar com o uso, né, dos animais nas aulas, especialmente o uso prejudicial, né? Então uma utilização para ensino, para aprendizagem, mas que muitas vezes me chocava porque esses animais sofriam e eu na verdade tinha entrado no curso para cuidar deles. Então isso foi bem difícil, assim, durante todo o curso. Vanessa, você estudou algo parecido, que é o uso dos animais em pesquisas. O que você constatou na sua dissertação de mestrado? Bom, nós estudamos a utilização de animais em pesquisas no estado do Paraná e no Brasil. E nós vimos, entre outros resultados, que a utilização de animais no Brasil é muito alta, especialmente considerando que o número de animais usados o número que a gente encontrou de animais usados se referia apenas ao Paraná. Então, se nós tentássemos extrapolar esse número para o país inteiro, o número seria muito mais alto. De quanto é esse número? Em 2006, nós utilizamos a técnica da amostragem bibliográfica e nós encontramos que em 2006, no estado do Paraná, foram utilizados mais de 200 mil animais vertebrados. Então, o sofrimento envolvido nessas pesquisas era alto, né? A possibilidade de sofrimento nessas pesquisas possivelmente era alto, né? Então, nós também estudamos o trabalho do Comitê de Ética na utilização de animais do setor de ciências agrárias, na época, e também como acontece o controle, a regulamentação da utilização de animais em pesquisa no Brasil inteiro. Então, é um processo que está sendo desenvolvido, né, desde 2008 especialmente, né, por outras leis antes disso, mas é um processo que se vê que está se desenvolvendo muito rápido ultimamente, né? Então, o trabalho basicamente foi sobre essas três linhas de estudo. Agora, Michele, mudar essa cultura de uso de animais, tanto em pesquisas quanto também no meio acadêmico, em sala de aula, é difícil? Na verdade, isso vem desde o início, né? Como você comentou, da domesticação dos animais, então os animais passaram a ser utilizados pelo ser humano para todas as suas necessidades. E criou-se uma cultura escolar de que o uso de animais nas aulas práticas, né? Esse modo didático, né, de aprender através da prática, claro que ele é muito importante, mas esse uso ele já pode ser considerado ultrapassado em muitos momentos. Principalmente porque em muitas aulas práticas o uso dos animais, o uso prejudicial, ele é feito para repetição, né, de coisas que já são conhecidas
né? Então, simplesmente se repete ano após ano, ou até semestre após semestre, muitas coisas que já são conhecidas. E que atualmente já existem métodos substitutivos, né, e métodos adequados. Nós percebemos que muitos professores e alunos, eles acabam também sendo assim, contrários, né, à substituição do uso prejudicial de animais, porque eles desconhecem os métodos substitutivos. Muitos acham que existem só vídeos, né, e desconhecem métodos que são excelentes e muitas vezes superam o aprendizado através do uso prejudicial de animais. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas utilizamos em nosso dia a dia produtos que usam animais no processo de produção. Uma realidade que muda lentamente. Hoje existem muitos pesquisadores que se dedicam a criar métodos para substituir o uso de animais em pesquisas ou em salas de aula. Passar um creme nas mãos, escovar os dentes com creme dental, usar batom e outros tipos de maquiagem. Ações simples que escondem uma grande carga de sofrimento. É que produtos assim normalmente são testados em animais. Um dos testes, por exemplo, usado para medir a toxicidade de ingredientes, utiliza em média 200 animais. As cobaias são obrigadas a ingerir o produto, o que causa dor, diarreia, sangramento nos olhos e convulsões. O procedimento só para quando metade do grupo morre. Os cientistas argumentam que sem os testes, as prateleiras das farmácias estariam vazias. Já os defensores dos direitos dos animais consideram a prática cruel. Como exemplo do caso da escravidão, que quando os brancos utilizavam os negros a seu favor. Então a gente defende que os animais também não foram feitos para os homens, assim como os negros não foram feitos para os brancos. Por isso a gente usa essa palavra abolição, né? A gente é a favor de que acabe a escravidão animal. Vários setores da sociedade já buscam alternativas para o uso de animais para evitar que eles sofram. É o que acontece aqui no Hospital Veterinário da UFPR. O uso de animais nas aulas é evitado. Na disciplina da professora Simone, por exemplo, os seres vivos foram substituídos por modelos artificiais. A professora mostra os equipamentos desenvolvidos aqui na Federal para treinar os futuros médicos veterinários. A gente tenta evitar ao máximo o sofrimento dos animais, então a gente não usa, a gente chama de uso prejudicial, tá? A gente evita o uso prejudicial de animais. Então, as aulas que usam animais são aulas que os animais não vão ter nenhuma dor, tá? Então, os próprios alunos trazem esses animais para as aulas, são os animais de casa deles, né? Por exemplo, para auscultar o coração, para palpar a barriga deles, para ver se tem alguma enfermidade. E para algumas aulas é necessário que eles tenham um treinamento antes de passar para o animal. Tá? Então, são os modelos que a gente está tentando desenvolver. Esses modelos eles já existem. Então, por exemplo, tem a Universidade de Davis, nos Estados Unidos, que tem um modelo que tem a patinha, tem os dedinhos do cão, que é muito bem feito. Tá? Só que o problema é que um braço e um pescoço de cão custa R$ 2.200. Tá? Que está meio fora da nossa realidade, a não ser que você tenha um dinheiro disponível de algum projeto. E a vantagem do nosso modelo é que ele se presta ao mesmo objetivo, porém custa R$10. Com R$10, qualquer pessoa consegue fazer esse modelo aqui, em meia hora você consegue preparar. Tá? Então, aqui hoje a gente colocou anilina, tá? Então, corante de bolo, né? Para simular o sangue. E aqui o bracinho com uma veia, que a gente vai mostrar então como que poderia se fazer essa coleta. A estudante Camila já teve aula com animais e com os modelos, e aprova a escolha dos materiais artificiais para um primeiro contato do aluno com a prática. A gente utilizando os modelos didáticos, os materiais, vai ser interessante porque daí você vai ter mais segurança, o psicológico vai estar melhor, porque você vai estar sabendo que você já treinou antes, você sabe a técnica, e vai estar mais confiante na hora de fazer no animal em vivo. O aluno ganha muito com relação à ética, porque ele aprende a se importar com o animal e ter uma atitude compassiva, né? Fugindo um pouco daquela lógica antropocêntrica de só se preocupar com a gente. Então, eu acho que, por mais que exista alguma perda, existe um ganho grande também, e isso deve ser levado em consideração. Bom, Michele, a gente viu aqui um exemplo aqui da própria UFPR dessa substituição. Você estudou 5 universidades paranaenses. O que você percebeu? Bom, quando a gente fez o estudo, a gente percebeu, sim,
uma tendência já à busca pela substituição, mas ainda uma falta muito grande dos professores, né, de conhecer os métodos substitutivos e até a própria criatividade, né? Então, alguns relataram mesmo a falta de investimento, a falta de recursos para começar essa substituição. E nós pudemos ver agora, né, que com a criatividade se pode realmente, com pouco investimento financeiro, substituir, né? E como a própria aluna comentou, isso gera uma segurança maior nos alunos, eles se sentem mais confortáveis, né, para iniciar essa carreira profissional, não precisando ocasionar dor e sofrimento. Né? Isso é possível também nas pesquisas, substituir ou talvez reduzir o uso de animais, Vanessa? Sim, claro. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um projeto no momento no Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR, que faz parte do meu projeto de doutorado, que nós estamos estudando e estimulando a substituição de uso de animais para o diagnóstico da raiva. Então, esse é um cenário que estamos usando como modelo, né? E é um cenário de pesquisa, de experimentação, né? Se utilizam muitos animais de laboratório todos os anos em todo o país para diagnóstico da raiva. Nós estamos tentando estimular esse processo de substituição do uso de animais nesse cenário, como modelo para outros, né? Porque existem hoje muitos métodos, nesse caso, por exemplo, existem cultivos celulares, células que podem ser usadas para a inoculação do vírus da raiva, ao invés de inoculação nos cérebros dos camundongos. E como esses exemplos, existem outros vários, né, de utilização de animais, porém existem alternativas, né. A gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o nosso giro de pesquisas. Mascar chicletes antes de fazer uma prova pode ajudar no desempenho. Foi o que revelou uma pesquisa da Universidade St. Lawrence. Antes de uma bateria de exames cognitivos, os cientistas dividiram os mais de 200 voluntários em 3 grupos, e a turma com o melhor resultado foi que mascou chiclete por 5 minutos antes da prova. Segundo os pesquisadores, a atividade funciona como uma forma de aquecimento para o cérebro. Segundo pesquisadores da Universidade de Stanford, trabalhar em casa é mais produtivo que trabalhar no escritório. Eles analisaram os dados de mais de 500 trabalhadores de uma agência de viagem chinesa. Durante 9 meses, metade dos empregados trabalhou em casa por 4 dias da semana. No final do experimento, eles tiveram uma produtividade 13% maior do que os funcionários do escritório. E Vanessa, hoje em dia existem alternativas para reduzir o sofrimento desses animais em laboratórios de pesquisa? Sim, existem. Se a utilização de animais é realmente necessária, se não é possível utilizar a substituição total desses animais, existem outras formas de melhorar a qualidade de vida. Se pode reduzir o número de animais ou então refinar a metodologia que se usa, né? Então, aí nós estamos falando já do conceito dos 3 R's, né? Que se fala de substituição, redução e refinamento. Então, hoje em dia, esse conceito já está mais conhecido, né? Do que ele surgiu em 59, né? Ele está cada vez mais conhecido e sendo aplicado em vários locais do Brasil, tanto para ensino quanto para pesquisa, em diversos cenários. Então, eu acredito sim que é possível, né, reduzir o sofrimento. Eu agradeço a sua participação, Vanessa, no Em Tese de hoje. Eu agradeço. E no próximo bloco, voltamos a falar sobre o uso de animais em pesquisas. É daqui a pouco.
Antes de voltar a falar sobre o uso de animais, que é o tema do Intese de hoje, vamos conhecer um trabalho realizado por pesquisadoras aqui da UFPR. Elas estudam a relação de gêneros com o cinema. O material foi reunido em um livro lançado pela editora da UFPR. As mulheres no cinema, desde as musas dos clássicos até as sex symbols de Hollywood, são geralmente associadas à beleza. Foi pensando nisso que 16 artigos sobre o assunto foram reunidos no livro Mulheres, Homens, Olhares e Cenas, publicado pela editora UFPR. A professora do curso de Ciências Sociais, Miriam Adelman, é colaboradora do livro e uma das fundadoras do grupo de estudos de gênero da universidade. O livro surge dos nossos esforços iniciais de discutir gênero e cinema, gênero e cultura. Numa época, o nosso núcleo fazia muito evento cineclube. E, na verdade, nós nunca fomos especialistas no cinema, senão em questões de gênero e cultura, eu e as minhas colegas pesquisadoras. Além das mulheres, as representações das figuras dos homens, trans, queers e outros são analisadas no livro. O objetivo é trazer o assunto para a discussão cotidiana, mesmo que por enquanto seja só no meio acadêmico. Por exemplo, se alguém no ensino médio, que trabalha com sociologia no ensino médio, ou literatura, ou história, ou meios de comunicação, levar, por exemplo, um dos ensaios, os capítulos sobre algum filme, combinar isso, passar o filme e pedir para os alunos lerem um texto, por exemplo, que isto já vai estimular, porque de fato todos os artigos trazem um olhar que é diferente na medida em que ainda não há, vamos dizer que não circulam ainda suficiente os discursos críticos sobre como pensamos sobre o que é ser homem ou ser mulher na atualidade. Segundo a professora, o cinema como forma de representação de gênero ainda não é tema de muitas obras no Brasil. Em 2003, o mesmo grupo já tinha lançado outro livro sobre o mesmo assunto e alguns dos artigos foram aprofundados na publicação mais recente. Ainda tem muito senso comum, muito estereótipo, muito filme hollywoodiano ou brasileiro que não sai muito dos antigos estereótipos. Tudo muito preso ao glamour, a histórias românticas, também ao heterossexismo, a visões também que hipersexualizam as mulheres e colocam no masculino a capacidade de ser sujeito da ação, da competência. E Miriam revela que um novo livro já está a caminho. Dessa vez, o foco não é só no cinema, mas o assunto continua sendo as representações de gênero. A gente fez, o ano passado, a primeira jornada do novo grupo de pesquisa, que é irmão do Núcleo de Estudos de Gênero, que chama-se Mulheres e Produção Cultural, onde temos o foco específico nas mulheres como produtoras de cultura, mas em diversos espaços, principalmente das artes, a literatura, dança, inclui cinema, inclui fotografia, música. Você encontra o livro no site da editora da UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. O uso de animais em pesquisas e como recurso didático é o tema do Intese de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo a doutora em Educação pela UFPR, Michele Baranski, e a professora Carla Molento, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Professora Carla, seja bem-vinda ao Intese. Obrigada. Professora, a senhora coordena um grupo de pesquisas que estuda o bem-estar animal. O que vocês estão trabalhando nesse sentido? Então, na verdade, todo o nosso trabalho tem um fio, né? Embora ele seja um trabalho com várias espécies e vários cenários, basicamente todos os cenários que envolvem a utilização de animais, o nosso fio condutor é tentar entender aonde existe o sofrimento animal e como criar estratégias para que esse sofrimento seja reduzido, né? Então, nós temos, por exemplo, a área de bem-estar de animais de laboratório, que é onde se insere essa questão
do uso de animais para experimentação e para ensino. Nós também trabalhamos com o bem-estar de animais de produção, aqueles animais que são usados para gerar, né, produtos que nós consumimos. Também trabalhamos com o bem-estar de animais de estimação, principalmente na linha de controle populacional. Então, aquela questão que tanto nos incomoda, né, que é ver os cães e gatos sem lares, né? E, Michele, você estudou na sua tese também de que forma os alunos e os professores lidavam com o uso dos animais em sala de aula. O que esses relatos revelaram? Nós pudemos perceber, com essa aproximação, né, esse estudo mais qualitativo dessa experiência social, né? Então, nós vimos na educação, abordamos a escola como um espaço social e essas relações que ocorrem, né, dentro da didática universitária, a relação do aluno com o professor e com o método de aprendizagem. E nós pudemos perceber que, para a maioria dos alunos, o uso prejudicial de animais nas aulas práticas ocasionava tanto danos no aprendizado como sentimentos negativos. A grande maioria, quando percebia o sofrimento, e a maioria relatava que existia, sim, algum grau de sofrimento antes, durante ou após a aula prática. Então, eles relatavam diminuição no aprendizado e sentimentos negativos decorrentes dessas aulas. Então, isso também pode levar, segundo vários autores, a processos de dessensibilização, porque a nossa cultura ela está muito ainda fundamentada, essa cultura universitária do uso de animais, no especismo, né? Então, acreditando que algumas espécies elas devem ser utilizadas, que isso é um mal necessário e baseado no cientificismo, né? Que às vezes até esse culto à ciência e que tudo pode ser feito por ela. Então, esses alunos eles se sentem coagidos a ter que fazer essas experiências, mesmo que eles não gostem. Então, eles acabam sufocando esses sentimentos e passam a ficar dessensibilizados, né? Então, diminui sua sensibilidade ao sofrimento animal. E, professora, hoje vocês estão provavelmente formando, inclusive, por meio desse grupo de pesquisas, profissionais que têm uma visão diferenciada. Esses profissionais, eles podem ajudar a transformar essa realidade? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que nós estamos vivendo... Bom, a ciência é muito dinâmica, né? Inclusive, a gente tem hoje uma percepção dos animais a partir do próprio olhar científico que é bastante diferenciada, né? Nós tivemos no ano passado uma reunião em Cambridge, no Reino Unido, onde foi então proclamada, né, a Declaração da Consciência Animal. Então, hoje o consenso no âmbito científico é de que os animais, todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, todos têm um nível básico de consciência e, portanto, todos merecem a consideração da sua qualidade de vida, porque eles intrinsecamente conseguem perceber essa qualidade, né? Na medida em que a ciência vai incorporando todos os resultados produzidos pela área do bem-estar animal, do estudo de como os animais se sentem frente às diferentes situações, existe já um pano de fundo para a mudança, né? E no Brasil, a gente vê que, embora seja um pouquinho mais tardia essa inserção da ciência do bem-estar animal no âmbito da medicina veterinária, da zootecnia, da biologia, né, ela começa a acontecer de forma mais sólida e, sem dúvida, quando você tem na sua formação a oportunidade de revalidar seus anseios, às vezes até de quando você tomou a decisão de seguir uma determinada carreira, você tem condição de exercer sua profissão com uma postura diferente, né? Nós estamos vivendo o início dessa transição. E, Michele, você conta na sua tese que você tinha dificuldade em falar para os professores, quando você estava fazendo a graduação, que você não gostava de usar animais em procedimentos que causavam dor. Você acha que talvez hoje a cultura escolar tenha mudado e esses alunos tenham mais coragem e talvez se sintam mais confortáveis em fazer isso? Eu creio que essa mudança está acontecendo, né? Como a professora Carla comentou, atualmente esse assunto está mais em debate, né? Com certeza, com o decorrer dos anos, né? A disciplina de bem-estar animal vai se tornar realmente obrigatória e vai estar sendo ministrada para todos os alunos, né? Em todos os cursos que utilizem animais, né? Não só na medicina veterinária. E com certeza isso já vai gerar maior conhecimento, maior reflexão, tanto de alunos como professores. Então eu creio que isso vai abrir espaço
para que esses alunos possam realmente colocar suas objeções, né? E para que os professores também possam abrir espaço para cada vez mais estarem substituindo, né, completamente o uso prejudicial dos animais no ensino. Bom, antes de fazer a minha última pergunta, vamos assistir a um trecho de um vídeo produzido pelo Beagle Freedom Project. A ONG norte-americana se dedica a encontrar lares para cães beagles usados como cobaias em laboratório. Vamos assistir ao momento em que esses cachorros já adultos conhecem a liberdade e a vida fora de uma jaula. Hey, hi baby. Hi. Boy. Hi. About to be their first steps ever on the grass or outside of the cage ever their entire lives, and they're all about 2 years old. So it's very exciting. Should I start? Let's do it. And the songbirds are singing like they know the score. And I love you, I love you, I love you like never before. Come on, sweetheart. Oh, look at that. Come on, big boy. Come on, big boy. Yeah. And I wish you all the first steps ever on the grass. It always seems like one comes and encourages the other one to come. But most of all, I wish it from myself. And the songbirds keep singing like they know the score. Yay! And I love you, I love you, I love you like never before. Come out. Yay! Like Came out. Yay! I know they don't know. Professora Carla, nós estamos caminhando para que situações assim aconteçam pelo menos menos? Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é a nossa grande obrigação, se nós realmente queremos exercer a humanidade. E Michele, de que maneira que a tua tese de doutorado ajuda na resolução desse problema que a gente acabou de assistir? Olha, eu creio que ela vem a ajudar, né, levando ao mundo acadêmico as perspectivas tanto de professores como de alunos que são sujeitos, né, que estão fazendo e não apenas reproduzindo os padrões culturais existentes. Então, que realmente ela venha a provocar transformações sociais que a gente possa ver na cultura escolar. Bom, eu agradeço a participação da Michele e também da professora Carla. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer tê-las aqui com a gente. E o Em Tese de hoje fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o trabalho de doutorado da Michele, ele está completo lá no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Também é possível rever este e outros programas no nosso site, que também está na sua tela. A sua participação é muito importante para nós. Mande suas sugestões para o e-mail intese@ufpr.br. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês. Até lá!